Bom, pessoal, boa tarde. Nosso trabalho é apresentado como requisito para obtenção de nota na disciplina de Processo e Sequência de Ensino-Aprendizagem do Ensino Médio, do professor Dr. Marcel Braga. E, de acordo com a orientação para a formação de grupo, a gente teve como facilitador do nosso grupo o Romário, como registrador o Gadi, como assessor de recursos o Renan, como gerenciador de materiais a gente também teve o Gadi, como especialista em mediação não tivemos ninguém nessa função porque a gente não construiu nada relacionado, controlador do tempo o Joel, tá bom? E aí a gente vai começar a falar agora sobre o livro de Brousseau com o Renan. Certo, vamos falar um pouco sobre o Brousseau, né, que na introdução do livro fala bastante sobre ele. No caso, ele é um matemático francês, né? Na verdade, ele nasceu em Taza, no Marrocos, né? Mas ele é um matemático que deu contribuições importantes, né? Principalmente com a teoria das situações didáticas. Inclusive, ele recebeu em 2003 a medalha Félix Klein, né? E é uma honraria para quem deu importantes contribuições para a didática, inclusive a Michelle Artiquet, que nós já analisamos os trabalhos dela aqui, também já chegou a receber essa medalha. Tá? E o livro dele, né, que é a obra que nós vamos analisar, que é a Introdução ao Estudo das Situações Didáticas, né, ela vai ser estruturada em torno de alguns conceitos chaves, né, que formam a base, né, da TSD. Entre elas destacam-se a situação didática, nós vamos nos debruçar sobre cada uma delas, né? Situação didática, contrato didático, o milieu, né? E as situações adidáticas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, antes de analisar criticamente a obra. Tá? Sobre as situações didáticas, né? Ele define uma situação didática como um cenário onde o conhecimento matemático, né, ele é um matemático livre e trata sobre a didática na matemática, ele é construído através da interação entre o aluno e o problema proposto, né? E o professor ele vai ser um mediador dessa relação, né, dessa interação entre o aluno e o problema. Esse conceito central ele destaca a importância de criar ambientes de aprendizagem que incentivem a exploração e a descoberta, né? Ao invés de apenas transmitir o conhecimento. Então o aluno ele vai ter a possibilidade, né, de aprender através da exploração, né? E a gente pode até associar, como eu estava falando com o Ismael, com o aprendizado por descoberta, né? Ok, nós vamos falar agora, né, sobre um outro conceito-chave para a teoria do Brousseau, que é o contrato didático. Ele define o contrato didático como um conjunto implícito de regras e expectativas que governam as instruções entre o professor e os alunos. Brousseau ele argumenta que entender e manipular este contrato é crucial para o sucesso do ensino, pois ele influencia como os alunos respondem às tarefas e aos desafios apresentados. Esse conceito, né, contrato didático, ele é crucial na obra de Brousseau. Ele descreve que esse conjunto de regras que orienta as interações, ele vai ser essencial nesse conjunto, e esse contrato ele influencia como os alunos percebem e respondem às tarefas didáticas. Outro conceito importante é o milieu, né? Milieu, olha só, que seria o ambiente ou o sistema, né? Milieu é o ambiente ou contexto no qual a aprendizagem ocorre. Inclui apenas os materiais e recursos disponíveis, mas também os problemas e desafios que os alunos enfrentam. O Brousseau ele enfatiza que o milieu bem projetado ele pode promover a construção ativa do conhecimento, estimulando
os alunos a desenvolver suas próprias estratégias e as respectivas soluções. E nós vamos, se não é rapidinho, eu quero só pontuar aqui algumas críticas, né, relacionadas à teoria dele, que, embora a teoria de Rousseau seja rica, né, em detalhes e profundidade teórica, a sua prática ela pode ser desafiadora, né? Em que contexto? Por exemplo, na questão da implementação, né? Pois ele requer um alto nível de habilidade e compreensão por parte dos professores. Além disso, a criação de um milieu que promova a construção ativa do conhecimento pode demandar recursos significativos, que nós sabemos que nem toda escola, né, o ambiente vai obter, e algo que nem sempre é disponível em todos os contextos educacionais. Sem falar que a obra, né, ela é bastante teórica, né, e ela pode ser difícil de aplicar mesmo quando o ambiente ali ele está dentro de um contexto possível de aplicar, né? Então é um pouco complicado nesse ponto aí. Vou falar agora sobre um dos conceitos fundamentais também no livro dele, que é o conceito de situações adidáticas, que é o momento em que o aluno interage diretamente com a situação problema, sem a presença, sem a intermediação do professor, né? Eu queria fazer uma crítica em relação ao contexto do milieu, a definição de milieu, que é a seguinte: hoje a gente sabe que no nosso programa especificamente, a gente deve desenvolver pesquisas translacionais, e a definição de milieu me remete a isso, a uma pesquisa translacional, porque a gente deve levar em consideração o contexto do local de aprendizagem para a gente poder fomentar uma situação didática. Isso é um dos argumentos do livro do Rousseau. Agora, falando sobre situações adidáticas, eu acho que elas são muito comuns no ensino de física, apesar de que o Rousseau ele se atém diretamente a problemas no ensino de matemática. No ensino de física, por exemplo, a gente tem algumas situações em que o aluno precisa fazer as coisas por conta própria, em que a gente pretende que a aprendizagem seja promovida a partir de conceitos atitudinais, né? Como, por exemplo, quando ele vai fazer alguma simulação ou algum experimento, que ele tem apenas um manual de instruções e que ele deve seguir por conta própria. Então, ali não tem a intermediação direta do professor. Essa é a nossa análise crítica em relação à obra do Rousseau. Muito obrigado pela atenção de todos. Professor?